Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. E sobre o meu pensar Ele reina. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Oh, vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Essa canção Crime, ó Deus, eu quis escolher ela, cara. Sei lá, em vários momentos, assim, na semana eu lembro dela, né? E especificamente hoje eu lembrei dela uns dias atrás, e ela traz pra mim isso de estar pedindo para Deus toda hora, né? De estar pedindo pedindo um coração puro para que Ele renove o nosso espírito a cada manhã, e que Ele realmente não retire de nós o espírito dele, né? Então, e eu gosto daquele momento dessa música onde ela fala que eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Então, para mim isso é muito forte, e ao mesmo tempo, quando você fala isso, você se coloca, sabe, realmente de joelhos perante a Deus, e você se humilha e fala: eu quero ser um homem segundo o seu coração. E você sabe que para você se tornar esse homem segundo o coração de Deus, você tem que se desprender de muita coisa sua, né? Você tem que deixar muito do teu eu no chão, do teu eu para trás, para que você consiga atingir isso, que é ser um homem segundo o coração de Deus. Então é pensando nisso que eu escolhi ela, assim, pra gente poder realmente cantar ela e pensar no significado ou na força que esse pedido tem, né? E que isso seja uma verdade na nossa vida também. Crime, ó Deus. E crime, ó Deus. E crime, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito inabalável. Não nos deixa afastar o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Eu quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Eu sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás.
E eu quero ser, eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Olá, eu sou o pastor Plínio, um dos pastores do One Ministério aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba, e agora quero compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com você. Então, por isso é o meu convite, você que está assistindo, você que está ouvindo essa palavra, vamos juntos com a gente meditar um pouquinho no que Deus já falou no meu coração. Por isso eu quero te convidar agora a abrir a sua Bíblia, seja no celular, seja na sua Bíblia de papel, no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 26 e 27. A palavra de Deus diz assim: ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Esse texto aqui, ele discorre um pouquinho mais, ele fala sobre o reino de Deus, que somos parte deste reino e como podemos ser parte daqueles que espalham o reino de Deus, que espalham o amor de Jesus sobre essa terra. O reino de Deus, se você ler um pouquinho na palavra, você vai entender que o reino de Deus é o domínio de Deus no coração daqueles que creem no Senhor Jesus. Ou seja, o reino de Deus está dentro de mim, o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro de nós. Se você crê em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, você não faz só parte da sua igreja local, onde você frequenta, mas também do reino de Deus, pois ele está dentro de você. Então repete comigo aí, onde você estiver. O reino de Deus está dentro de nós. Primeira lição, primeira característica que a gente vai olhar nesses versículos é que o reino de Deus ele precisa ser plantado para ser colhido. Olha só, vamos repetir o 26 aqui? Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. A gente precisa lançar a palavra de Deus. Nós precisamos espalhar o amor de Jesus. O próprio Jesus nos deixou essa tarefa de pregar a toda a criatura, de ir. Mas precisamos espalhar, precisamos semear. Mas como que a gente pode semear para poder um dia colher? Sendo um agente de transformação aonde você vive. No seu trabalho, com um exemplo de retidão, de honestidade e com valores inegociáveis do reino. Na sua escola, na sua faculdade, dando o seu melhor e também sendo o melhor. O lugar onde o Espírito de Deus quer atuar, também a gente entende que é na sala de aula. Se você ler um pouquinho da história de avivamento dos últimos anos, das últimas épocas, não teve nenhum avivamento espiritual no mundo moderno que não passasse pela sala de aula. É só ver a história do avivamento de Asbury, na década de 70, começou e aconteceu num colégio, numa faculdade, numa sala de aula. Você também pode ser um agente de transformação na sua casa, honrando seus pais, respeitando a sua família, orando pela sua família, fazendo o seu melhor, dando o seu melhor. Assim nós espalhamos e plantamos, porque Ele quer nos usar como esses plantadores. Você pode ser esse agricultor do reino de Deus, onde você vai ter a semente e vai espalhar a palavra. Plantar as pequenas sementes, como a de mostarda, para ver os gigantes frutos. E se você já viu uma produção de fruto, se você já viu uma produção agrícola, ela é um processo gradual. Existe um processo, requer um
tempo e até nas nossas vidas, na nossa própria transformação de vida. Jesus nos transforma, não é de algo mágico, repentino. Ele até faz, sim, alguns milagres até hoje, onde algumas áreas das nossas vidas elas são mudadas drasticamente. Mas até a própria palavra diz que a própria santidade ela é um processo gradual, onde buscamos estar na presença, no centro da vontade de Deus, no dia a dia. Por isso é um processo, por isso leva tempo. Mas você pode perguntar, eu semear a palavra de Deus? Como? Com que parte que eu tenho nisso? Mas como que eu faço? Eu não sei pregar nas ruas. Deixa eu te contar. Um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente começou, eu, minha esposa, minha família, a gente começou uma célula, um pequeno grupo de estudo da palavra de Deus. E começou eu e ela, chamamos mais um casal de amigo, mais outro casal de amigo, e a gente então começou uma célula de jovens casais recém-formados. E ali a gente colocou um plano, nós oramos, vamos espalhar a palavra de Deus, vamos convidar as pessoas, coisa simples, para ter um tempo de 1 hora e meia durante a semana, para estar junto, orar uns pelos outros, para a gente semear a palavra de Deus também nos outros. E isso cresceu, Deus honrou a nossa decisão. E esses grupos, essas células, elas cresceram. Hoje já passam de 7, 8 células que nasceram desse grupo pequeno. E tem muita gente envolvida, porque um dia nós tomamos a decisão de espalhar a palavra de Deus, de alcançar quem está ao nosso lado, o nosso vizinho, para ser usado como ferramenta do Senhor para espalhar, para ter essa semente na mão, porque nós acreditamos que o reino de Deus está dentro de nós. Mas e você? Quais os seus pequenos começos? Deus pode contar contigo para semear essa semente poderosa, ela já está na sua mão. Então semeie, porque o poder, quem faz esse processo acontecer é Deus. Olha só esse próximo versículo que a gente já leu, vou relembrar você. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Depois da gente fazer a nossa parte, nós precisamos descansar nele, pois a terra produz por si mesma. Sabe, os gregos eles tinham uma palavra para esse crescimento, automate, que significa a terra automática, onde o agricultor plantava e tinha certeza da frutificação da terra. Mas sabe, mesmo que o agricultor ele conheça a sua terra e a trate com maior cuidado, com os adubos, com todo o estudo, ele não tem certeza, pois a terra está vulnerável a mudanças climáticas. Mas eu vou ler para você 1 Coríntios 3, de 6 a 7. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer, de modo que não importa nem o que a planta, nem o que o rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Então a gente entende que já o semeador ele tem certeza do reino de Deus porque está próximo da operação do poder de Deus. Assim como os discípulos devem ter sido tentados a procurar um método mais rápido e seguro para estabelecer o reino, tentando colocar suas regras, nós também tentamos fazer isso. E esse é um desafio. Mas esse avanço ele não depende de mim, não depende da vontade humana, não dependia da vontade dos discípulos. Depende ainda hoje do poder de Deus e da sua soberana vontade. Tanto no semeador como no solo, e cujo resultado não é totalmente revelado ao homem. 1 Coríntios 4, 20 diz assim, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Repete comigo, porque o reino de Deus está dentro de nós. Não sabemos como cresce, nos torna dependentes da graça de Deus. Para ir terminando aqui, eu quero te contar um pouquinho de uma história que aconteceu comigo. Eu estava ainda no colégio, no ensino fundamental, e eu convidei uma amiga que sentava do meu lado
Sabe aquela pessoa que você nunca acha que vai aceitar o seu convite para ir num retiro, para frequentar uma igreja, para ir no estudo bíblico? E aquela era uma das últimas pessoas que eu imaginei que ela iria aceitar. E ela aceitou. Ela foi comigo num retiro de adolescentes e jovens. E aquele retiro, ela se entregou, foi lá na frente, entregou para Jesus, a gente se emocionou, orou juntos, oramos juntos ali. E eu voltei pensando naquele retiro, uau! Deus usou já, que forma extraordinária. Eu era recém-convertido adolescente. Agora vou falar, chamar todo mundo, espalhar a palavra e tudo. Vai acontecer isso sempre. Mas o que aconteceu é que passaram ali algumas semanas. Aquela minha colega, ela deixou de frequentar onde eu ia, a igreja que eu ia. Começou a voltar a falar e fazer as mesmas coisas. Não aceitar meus convites, mas a voltar naquele retiro. E eu fiquei tão triste. Falei, Deus, por que isso? Aconteceu, ela se entregou a ti. Mas o tempo passou. Muitos anos, na verdade, se passaram. Mais ou menos uns 13, 15 anos. E um dia eu estou aqui na minha igreja, já estava trabalhando aqui. E um dia na recepção, eu encontrei essa minha amiga. Eu falei, oi, tudo bem? E aí, o que você está fazendo aqui? Ela, pois é, tal, eu vim aqui para reservar a capela que eu vou casar aqui. Eu falei, que legal. E ela virou então para o noivo, futuro marido, e falou, amor, olha aqui, esse que é o Plínio, aquele meu amigo que eu te contei e que eu conto no meu testemunho. Foi ele que me levou a primeira vez num retiro, onde ali eu me entreguei a Jesus. Não foi o tempo ali que eu me firmei, mas logo depois eu fui de novo ao encontro de Jesus, me converti e por isso hoje eu estou aqui firme com Jesus, porque ele foi usado por Deus. E naquele momento eu fiquei sabendo que o noivo dela, aquele futuro marido, que eles iriam se casar, ele era pastor. Ou seja, a pessoa que eu imaginava que não tinha dado certo, mesmo indo naquele retiro, ela estava virando esposa de pastor e ela estava vivendo ali no ministério. Então eu saí com uma felicidade, mas uma lição que eu aprendi é que eu posso plantar, mas o crescimento não depende de mim, depende da graça de Deus. E por isso eu não preciso desanimar e fazer a minha parte, preciso ser o plantador do reino de Deus. Se você entendeu essa mensagem para você, eu quero te convidar, vai aparecer aí o link pibcuritiba.org.br/Jesus. Se você quer estudar um pouquinho mais a palavra, se você quer reafirmar o seu compromisso de plantador, de espalhar o reino de Deus, entra nesse link que a gente vai te ajudar como igreja a dar os próximos passos. E eu fico por aqui, espero que Deus tenha falado contigo e que Deus te abençoe. E pela fé eu posso clamar, e pela fé eu posso enxergar, e pela fé posso tocar, e pela fé não há muralhas que ficarão de pé diante de mim, e estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim pela fé, pela fé. E pela fé posso mudar, e pela fé posso alcançar, e pela fé eu posso viver
e pela fé, não há muralhas e que ficarão de pé diante de mim, não, e estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Eu estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim pela fé, pela fé, pela fé, pela fé.